Será que a Terra é plana mesmo? Será que a Terra é chata? E hoje toda a nossa ciência, todo o nosso conhecimento, todas as evidências, né, científicas estariam então erradas? Olá, irmãos. Eu sou o Gerson Duque e eu vou falar sobre a Terra esférica, a Terra bola, a Terra globo e a Terra plana. Será que a Terra é uma bola? Ela é esférica? Ela é um globo? Será que tudo que a Bíblia fala sobre Terra plana é tudo mentira? É tudo falácia? Vamos ficar com a ciência dos homens ou com as escrituras? Vamos analisar. E esse vídeo aqui é uma refutação ao Daniel Mastral. Ele tem muitas coisas boas no canal dele, tem um canal aí que muitos vídeos legais. E só que esse vídeo aqui é uma refutação porque eu analisei, vi o vídeo dele, o qual ele até bloqueou a parte dos comentários. E eu percebi que houve uma grande falta de conhecimento sobre esse assunto. E ele até disse que é para estudar e tal, e ter informação. E vários assuntos ele tem muita informação, só que sobre esse assunto não foi nem legal ele dizer assim, estudem e tal, porque não é um assunto que ele domina. Então fica feio você falar sobre algo e dizer tem que estudar, porque parece sem conhecimento, dar essa lição, e sendo que você não domina aquele tipo de assunto, entendeu? Então não vale a pena dar esse conselho em assuntos que a gente não domina, como nesse assunto eu não domino. E tem muita gente que pode ir para um debate, físicos e tudo, entendeu? Mas eu vou mostrar aqui uma certa coerência e a discórdia. Observe aí ele falando, vamos começar sobre a Lua. Ele disse que a Lua não tem luz própria, observe. Que as pessoas estão com esse tipo de com essa dúvida, porque tem muita gente, alguns maldosamente, algumas pessoas fazem de trollagem, fazem para tirar uma onda com a tua cara e com a minha cara, espalham coisas na internet sem fundamento nenhum. Já disseram, por exemplo, que a Lua tem luz própria, já disseram até que a Lua nem sequer existe, né? Então isso tudo são trollagens, né? Outras pessoas, às vezes, talvez a melhor das intenções, procura passar um conteúdo ali que ela acredita ser verdadeiro, mas não é verdadeiro, é deformado, é mentiroso, é falho, né? E muitas vezes a igreja perece, lembra? Pela falta de conhecimento, né? Oséias 4:6. Então ele acha que a Lua não tem luz própria, ou seja, ele deve concordar com o que a ciência, a NASA, hoje em dia diz, né? Que essa ideia de terra esférica, o heliocentrismo, né? Terra-bola, veio do século XVI para cá, de 500 anos para cá. Até então, até o século XVI, criam que a Terra era plana, tá entendendo? Era chata, como uma pizza, é até engraçado, mas é a verdade. Então, ele disse que ele supostamente crê que a Lua, ela, como dizem a NASA, conhecimento de hoje, ela reflete a luz do Sol. Em Gênesis, vamos para a Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó: fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Em Salmo 136, versículo 9 e 6, né, 8 e 9, fala ali que é o Sol e a Lua. Então, o que acontece? Dois grandes luzeiros, entendeu? Que é algo que contém a luz. Se eu falar assim, ó, eu tenho uma casa e eu comprei dois luzeiros para iluminar aqui. Você acha que um luzeiro não tem luz? Tá entendendo? Só esse texto aqui você já percebe que a luz, que a lua é um luzeiro, é um astro que tem luz, por ser luzeiro, por ser astro. Tá entendendo? Você percebe isso? Vamos ver em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 41. Ou seja, não temos só esse texto, né, que já matava a charada de Gênesis, esse texto de Gênesis, mas temos mais referências. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41. Paulo fala assim, ó: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a das estrelas. Entendeu? E ele fala que a estrela difere o seu esplendor de estrela para estrela e tal. Então ele fala que uma é a glória, é o fulgor, é a iluminação do sol, e a outra é da lua. O sol tem luz quente. Entendeu? Se você pega aqui o espelho, o sol batendo, você mata uma formiga, porque o espelho reflete a luz do sol, que é a luz quente, e a lua não tem luz quente, é a luz fria. É por isso que ela não reflete a luz do sol, porque se refletisse, a luz seria quente. Tá entendendo? Então você vê Paulo falar isso aqui, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41. Você vê também aqui, ó, Mateus, vamos em Mateus 24, versículo 29, ó, o que Jesus diz sobre a lua. Em um texto a gente já matava a charada, mas vamos ver mais texto.
Mateus 24, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Jesus mostrando aqui. E as estrelas cairão no firmamento. Ou seja, né, cairão do firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. A lua não dará a sua claridade, mostrando que ela tem luz própria. Do contrário, Jesus dizia assim, ó, o sol escurecerá se a lua reflete, ela já escureceria também, ou seja, não refletiria a luz do sol. E se ele quisesse ainda dar ênfase, ele podia dizer, a lua não vai refletir a luz do sol, alguma coisa assim. Mas ele fala, não, naqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. Então a gente percebe aqui claramente essa falta de conhecimento dele sobre o sol e a lua, então sobre a claridade da lua. Ele fala do domo, né? Ele fala de um jeito assim, como se fosse que é conto da carochinha, né? Porque tem um domo, tem uma cúpula tal. E a Bíblia fala isso claramente, a abódata, entendeu? A teoria da Terra plana, que a Terra ela é redonda, mas plana, e ela tem o domo em cima, tá entendendo? Aí ele fala como se fosse o conto da carochinha. Vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Eu vou fazer uma pergunta, o que é firmamento para você? Você já parou para pensar sobre isso? O que é firmamento? Pense. Pensou? Pode chutar. Muitos vão dizer, firmamento não é a terra, porque a gente vê assim, firmamento, algo firme, né, sólido e tal. A gente tem a noção de que é a terra, mas vamos continuar. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Versículo 8. E chamou Deus o firmamento de céus. Houve tarde e manhã. Então, existe um firmamento em cima, que é o que é chamado de céus, é o primeiro céu, vamos dizer assim. E em cima desse firmamento, esse texto aqui está dizendo que tem águas. E existe águas, né? Fez separação das águas em cima do firmamento, desse céu, desse espelho sólido que é o firmamento. E abaixo do firmamento também, né? Fez separação da água. Debaixo do firmamento tem água aqui, no nosso oceano, no firmamento da terra, vamos dizer assim. E dos céus acima tem firmamento. É por isso, vamos de Salmos, de Jó, no capítulo 37, versículo 18. Jó 37, versículo 18. Olha o que diz. Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido, como espelho fundido. Ele está falando do céu, o firmamento é sólido, como um espelho fundido. E em Gênesis, como nós lemos, tem água acima desse firmamento. Tá entendendo? Isso é interessante. O livro de Enoque, ele fala que para anjos virem aqui na Terra, ele passa por águas, para ele vir para esse mundo. É por isso que você vê a linguagem da Bíblia assim, abriu-se as comportas do céu, as janelas do céu e desceu água no dilúvio mesmo. Em Gênesis, no capítulo 11 ali, no capítulo 11, na Torre de Babel mesmo, você viu o pessoal, vamos construir uma torre para que a gente chegue aos céus. Ele queria chegar nesse firmamento sólido. Entendeu? Você fala assim, chegar aos céus, será que tem como chegar aos céus? Como você lê isso? E Deus ainda fala assim, eles conseguem, eles vão conseguir fazer isso porque eles são incomum. Mas o que é que fazemos? Vamos confundir as línguas dele para que eles não consigam fazer isso. Você fala, conseguir chegar ao céu? Existe um estudo já sobre esse assunto aí. Entendeu? É por isso que se o Daniel tivesse conhecimento sobre isso, ele ia entender muita linguagem da Bíblia e não ia ficar assim, isso aqui a gente não sabe explicar por quê e tal. Tá entendendo? A Bíblia fala em Apocalipse que vai descer rios do céu. De onde vem essa água? Isso não é literal. Eu sou literalista nesses sentidos, entendeu? Então, se ele tivesse conhecimento, ele ia entender. Então, você está entendendo que o céu ele é sólido como o vidro fundido. E isso é o domo. É por isso que você vê o arco-íris, entendeu? Se você colocar um espelho aqui e águas caindo de uma mangueira, e quando você joga a luz, se for escuro, você joga a luz, você vai ver o arco-íris. Veja aí, prova do domo arco-íris. Você vai ver o pessoal fazendo isso aí, dando as luzes. O arco-íris que a gente vê no céu é uma prova que existe realmente o domo, como a Bíblia usa também essa linguagem, a bódata. Entendeu? Procura aí a bódata, a Bíblia que você vai ver.
Então, o Daniel Mastral, ele não tem conhecimento desse domo, desse firmamento sólido, não entende textos como Gênesis 11 sobre a Torre de Babel para chegar ao céu, para chegar ao firmamento. E não entende muitas outras coisas. Ele fala sobre a questão do... tem gente que pergunta, Daniel, se a Terra está se movimentando, né, o processo de rotação em torno de si mesma, em quase 2.000 quilômetros, uns dizem que é 1.666, outros dizem que é 1.700 não sei quantos quilômetros, em torno de si mesmo com o peão, e fazendo o processo de translação, que é em torno do Sol, né? O rotação justifica o dia e a noite, e o translação justifica as 4 estações do ano. Aí dizem que as pessoas fazem a pergunta, então, porque se eu der um pulo, eu não caio 3 metros atrás? Ele fala até de uma maneira não clara, entendeu? Porque se eu der um tiro, a bala não agarra em outro lugar. Pô, se eu tenho, deixa eu pegar aqui a bola. Se eu tenho essa bola aqui, por mais que ela tenha se movimentando assim, se movendo, se alguém der um tiro, como a bala é tão rápida, não vai dar para se mover muito. Então, ele pode dar exemplos mais claros, como por exemplo, se a Terra está girando aqui em torno de si mesma, rotação, e está translação em torno do Sol, por que se eu subir com um helicóptero e ficar aqui 5 minutos, 10 minutos parado, porque o helicóptero fica parado? Porque quando desce, ele não está em outro lugar da Terra, entendeu? Porque ele saiu da Terra e ficou parado. Então, o que é que o Daniel ele usa? Ele usa a linguagem do quê? Que é um dos maiores desculpas que inventaram, que eu imagino assim, que é a gravidade. Porque a Terra, né, que tem uma massa maior, puxa tudo que está na sua atmosfera, até o oxigênio que é massa e tal. Então, tudo ela está puxando, tudo que está em cima, aqui, ó, está sendo puxado. Então, ele usa essa linguagem, que é a linguagem que essa ciência usa para justificar tudo. Tudo é gravidade, né? Porque se a Terra, a gente pergunta, por que se a Terra ela é uma bola que tem um bocado de águas, os oceanos aqui, está quase 2.000 quilômetros em torno de si mesma e 107.000 quilômetros por hora em torno do Sol, uma velocidade tamanha, porque as águas não caem, entendeu? Não, é gravidade, tudo é gravidade, tudo é gravidade. Porque Newton explica isso, porque caiu uma maçã. Você acha que isso aí não houve essa questão de cair uma maçã e Newton entendeu a gravidade, entendeu? E ele era maçom. Esses caras aí eram maçom. Então caiu uma maçã, ó, você vê daí, né, maçã, comida, tal. Isso não é Ivone de colocar esse símbolo, que a gravidade vieram disso. Depois explique. Ou senão dizer que ela em rotação de 1.666 km por hora. Então ele usa esse argumento da gravidade que não pode ser comprovado, que é só teoria. Mas ninguém consegue pegar uma bola, colocar águas, fazer ela estar se movimentando e fazer um experimento aqui para comprovar a Terra. Você não consegue fazer isso, entendeu? Só fica na base da teoria, da especulação. Será que é isso? Para poder explicar essas coisas. E eu não creio em gravidade. Essas gravações aí para mim são feitas quando desliga o motor do avião, ou se não na piscina, no aquário, você vê os caras fazendo isso aí. Como fazem nos filmes? Vamos ler Salmos, capítulo 93, versículo 1, que fala sobre a terra ser firme. Salmo 93, verso 1. O Senhor Deus é rei, ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Dizendo que a terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Esse é o argumento da terra, né? Da Bíblia. A Bíblia é toda terraplanista, entendeu? A terra está firme, não pode ser abalada. Ele cita o Daniel Mastral, Gideão, né? Eu acho que em Josué capítulo 10, está anotado aqui, versículo 13, isso, 10, 13, que ele fala que o sol parou e a terra e a lua se deteve, mostrando que o sol parou e a lua se deteve, que parou também. E tem outros textos que mostram que parou. E o que acontece? Daniel, ele não vai também dizer que foi a terra que parou, porque não tem como, né? Com essa velocidade dessa parar, tudo vai ser açoitado para frente, entendeu? Veja aí vídeo no YouTube aí, e se a terra parasse? Aí o pessoal faz uma ilustração, né? Que se ela tivesse se movimentando com base nisso, tudo seria, né? Seria uma catástrofe. É como se fosse que um carro está em 200 km por hora, quando ele para, né? Observe que quando bate, que para rapidamente, tudo é açoitado, né? O pessoal sai de janela e tal, porque tudo que está dentro de um carro está também ao mesmo quilômetro que o carro está. Então, ele também fala, não, mas a Terra não parou, porque não teria como. Aí ele fala, então Deus fez alguma coisa no tempo e tal, que a gente não sabe explicar. Ele usa isso, mas ele disse que Gideão ele não entendeu, aquele pessoal daquele tempo não entendia. Ou seja, o escritor, né, que escreveu Josué,
Ele não entendeu. Então isso é arriscado você vir com uma não vou te chamar de desculpa para não soar como algo assim ofensivo, mas você vir com um argumento desse. Porque então a Bíblia não foi inspirada, entendeu? Então as coisas que a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um peixe não baleia, que só passa sardinha, e na história até comprova que existe um peixe mesmo. Em 1900 também aconteceu outro caso desse. Existe um peixe que eu acho que, não sei se é de rio ou é de mar, não sei. Mas eu já pesquisei sobre isso, que engole mesmo. Então, muita coisa da Bíblia, então não existe. A Bíblia, o que Paulo falou também é porque Paulo não entendia, quando Paulo falou em 1 Coríntios 15 e 41, que uma é, né, você vai usar esse mesmo argumento então, que uma é a glória do sol, outra da lua. Não, né, não, é a mesma glória, né, porque a lua reflete a luz do sol. Então, se vai usar esse argumento, a Bíblia vai cair em descrédito, entendeu? As coisas que a Bíblia diz. Paulo fala do mundo quântico, do mundo invisível. Então, não, Paulo não sabia, ele imaginava, era porque naquele tempo ele não tinha conhecimento. Entendeu? Então os caras não eram espirituais, os caras não eram movidos, guiados. Então a Bíblia, as Escrituras, melhor dizendo, elas não foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então é uma contradição usar esses argumentos. Gideão não sabia. Você pegar o texto lá de Josué, capítulo 10, verso 13, vai estar escrito que o sol parou. Assim, como assim, Daniel, o Sol parou? Né? Porque acreditavam que o Sol, naquela época, a teoria geocêntrica, a Terra era o centro do universo, o Sol girava em torno da Terra, né? A Terra era o centro. Então, o Sol parou. Era essa a interpretação e essa era a leitura daquela época, o Sol parou. Porém, nós sabemos que o Sol não parou. Primeiro, porque quem está em movimento é a Terra, não é o Sol. Então, o que aconteceu? Deus é Deus. Deus, por alguma razão que nós não entendemos, Deus ele conseguiu dilatar o tempo. Deus interferiu no modelo temporal ali, porque ele criou todas as coisas. Então, alguma coisa aconteceu que o dia foi dilatado, o dia foi expandido, o tempo parou naquele momento ali da história, para que houvesse aquela vitória. Então, a leitura da época, claro, ninguém entende física quântica, ninguém sabe como que Deus fez o universo. A interpretação, ok, o Sol parou. Mas não podemos pegar aquilo literalmente, entendeu? Existem situações, eu acredito, realmente, o dia foi dilatado. Está escrito, assim aconteceu. No entanto, a leitura que nós temos dos fatos é limitada ao nosso ponto de observação. Nós temos um ponto de observação limitado também. Vamos ler aqui Josué 10, 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Entendeu? Vamos em Isaías, capítulo 38, versículo 8. Olha o que diz. Isaías 38, versos 8. Esse texto é interessante. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então, o próprio Deus que está falando aqui, então Deus errou. Ou senão o escritor que disse que Deus mandou falar isso, escrever isso. Então, o próprio escritor aqui, Isaías, que escreveu isso aqui, Isaías 38, versos 8. Então, ele entendeu Deus errado. Então, todas as profecias... Agora, não, o profeta escreveu isso da parte de Deus. Não, não foi, escreveu errado, ele entendeu errado. E aí vai usar esse argumento e a Bíblia cair em descrédito. Entendeu? Mas aqui está dizendo que o sol retrocedeu. Em Gideão 10 fala que parou. E aqui ainda está dizendo que retrocedeu. Entendeu? Mostrando que o sol é que se move em torno da terra, que a terra está parada. Não é o sol que está parado. Entendeu? A terra que está parada. Vamos em Jó 38, versículo 4. Olha o que diz. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Fundamento da terra, entendeu? Mostrando que a terra tem um fundamento. A ciência, a NASA atual, ela diz o quê? Que tipo, você olha para a lua, você olha para uma estrela, a terra é assim, entendeu? Se você sai dela, ela está no espaço. E a Bíblia diz que não, que tem fundamento, que tem colunas, e abaixo dela tem abismos. Entendeu? E tem escuridão, trevas. Então você percebe que o argumento da terra é sempre terraplanista. Tá entendendo? Observe o próprio 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 8. Levantam sobre o pó e desde montura exalta o necessitado, para o fazer assentar sobre os príncipes, para o fazer herdar o seu trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra. E assentou sobre elas o mundo. Ele assentou sobre essas colunas o mundo. Entendeu? Quando o homem vai fazer um prédio, um gigantão, geralmente
E tem textos aqui que diz que embaixo dela, né? Ele fala em Jó, onde você estava quando eu coloquei a pedra principal, né? E quando o cara vai, hoje em dia, quando vão fazer construções grandes de prédios, há uma máquina que procura rocha para ali colocar as colunas para não tentar sentar aquilo sobre a areia, entendeu? Então você percebe que a terra tem coluna, tem base, tem a pedra principal. Outra coisa sobre o sol, ao que diz Jó no capítulo 9, versículo 6. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Versículo 7. Quem fala ao sol e este não sai e sela as estrelas. Olha que coisa interessante. Quem fala ao sol e este não sai, ele não se põe. Até hoje a gente fala assim, é o sol se pondo, ou o sol nascendo. A gente não fala que é a terra que está se pondo e a terra nascendo. Então você percebe que, assistindo o vídeo do Daniel mais tarde, eu vou colocar o link aqui embaixo. E tem outros vídeos muito legais, concordo com muita coisa que ele fala. É um cara que apresenta ser um cara muito honesto e tal. Mas esse vídeo aí sobre Terra plana, ele mostra-se que não tem conhecimento. Até fala, né? Eu não vou falar sobre buraco quântico, o buraco isso e tal, o vácuo e tal. Não vou falar sobre esses assuntos. Vou ser simples, mas quem conhece um pouco sobre esse assunto sabe que ele não tem conhecimento, entendeu? Que ele não conhece o assunto. Vamos ver em Eclesiastes no capítulo 1, versículo 5. Olha o que Salomão fala. Você percebe que essa interpretação dele de tentar querer dizer, isso aqui é porque entenderam errado, isso aí vai relativizar toda a Bíblia. Porque até o próprio sábio Salomão, que estudava, o homem mais sábio da época dele, olha o que ele diz, Eclesiastes 1,5. Levanta-se o sol e põe-se o sol. Ou seja, o sol, ele nasce e põe. Tem tradução que fala assim, levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasceu de novo. Então, o sol nasce, tal, ele está dizendo que levanta-se o sol, põe-se o sol e volta para o seu lugar onde nasceu. Mostrando que o sol que faz esse processo, entendeu? De se mover em relação à terra. Então, Salomão, o homem mais sábio da época do mundo dele, de sabedoria de Deus, não é dos homens. Então também não sabia. Então a Bíblia é o conto da carochinha mesmo. Então os ateus podem pegar isso aqui, ó, pegar os textos que eles fazem isso. Isso aqui, ó, tá dizendo que a Bíblia foi inspirada aqui, eles usam isso. Gideão tá dizendo que o sol parou, kkk. A Bíblia, eles fazem carochinha. Porque os próprios cristãos pegam argumentos, conhecimentos da NASA, né? Se na religião existe tanto erro, tanto engano, os caras tá achando que a NASA é sacrossanta, que a NASA é espiritual, tudo que a NASA diz, tudo que o conhecimento que passa nos nossos livros está certo, estão certos, né? E não mostra o outro tipo de informação. Eles passam assim. Tá entendendo? Aí os ateus pegam, nossa contradição vai pegando a Bíblia e acabando, dizendo que ela cientificamente está tudo errado. Tá entendendo? E muita gente fala, isso não importa não, se vai se ela é plana ou se ela é redonda, se ela é uma bola, tal, não importa. Muita coisa que a gente deixa de interpretar corretamente é por falta desse conhecimento. O argumento da Bíblia era sempre terraplanista. Em Gênesis 19, versículo 23 e 24, fala que saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo em Sodoma e Gomorra. Você vê em Mateus 4, né, Satanás levando Jesus num lugar bem alto, no pináculo do templo, que não era o templo de Salomão, é um ponto específico que existe um estudo sobre isso, que era o ponto que Satanás ficava rodeando a terra e vendo todos os habitantes, segundo estudiosos. E ele mostrou, diz a Bíblia, a Jesus todos os reinos do mundo. Se a terra fosse uma bola, Jesus aqui em cima, ele não tinha como ver os reinos que estavam aqui embaixo. Entendeu? Então você percebe que a terra ela é redonda, mais plana, onde você consegue ver tudo. Em Daniel, o argumento da Bíblia é terraplanista. Em Daniel, no capítulo 4, versículo 11, o sonho de Nabucodonosor, ele fala que nasceu uma árvore que ela crescia tanto, que ficava tão alta que todos os povos da terra poderiam contemplá-la, visualizá-la. Se a terra fosse um globo, uma bola, crescia uma árvore aqui, ó, quem está aqui embaixo não conseguiria ver essa árvore. Então você percebe que esse texto é terraplanista, que a terra é plana, onde todo mundo pode ver. Quando Jesus morreu, ressuscitou, você vê ele subindo. E os apóstolos choraram. E dois homens de branco, dois anjos disseram, por que vocês choram? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai vir mostrando que é algo literal. E a Bíblia diz que quando Jesus vier,
ele vem do céu e todo o olho o verá, entendeu? Se a terra fosse uma bola, Jesus tinha que fazer igual a Super-Homem, dar uma passeada para todo olho ver, e não viria quando vier, entendeu? A Bíblia diz que o céu é em cima. Êxodo capítulo 20, versículo 4, não faça imagem de escultura de nada do que está em cima, nos céus, mostrando em cima, no céu, e embaixo, na terra, mostrando que o céu é em cima. O argumento da terra, bola, globo, você não sabe onde é que está o céu, porque eles dizem que tem gente vivendo aqui de cabeça para baixo, agora eu posso estar de cabeça para baixo, agora pode ter capinhas crescendo de cabeça para baixo, de cima para baixo, entendeu? Então, esse argumento é totalmente ilógico. Aí fazem perguntas sobre, então, por que você percebe o casco do navio quando está longe sumindo? Ou quando o navio está bem longe, ele some? Tá vendo? Há uma prova que a Terra tem a descida, que ela é uma bola. Não. Isso aí é por causa do nosso foco. Nossa visão ela é curta. E você vê vídeos aí que um cara coloca uma câmerazinha e no campo a criança andando, quando ela chega lá na frente, o campo plano, o pé começa a sumir. Depois começa a sumir a canela, o joelho. E quando dá zoom, o pé começa a voltar. Porque se fosse descida mesmo, quando desse zoom, não voltaria. Você não via o pé. Entendeu? Porque tá abaixo mesmo. Então você vê essa imagem desse vídeo aí, do casco aí, ó. Você vê o cara dando zoom, ó. O navio ele some. Quando dá zoom, ele aparece. Se a Terra fosse descida mesmo, por mais que desse zoom, estaria na parte de baixo. Entendeu? Você que está vindo daí, estaria aqui embaixo. Então você deu zoom aqui na câmera, não pegaria o navio. Mas, ó, observe, o olho humano não consegue ver, porque ele está longe, então começa a sumir. Mas quando dá zoom, ó, começa a aparecer tudo de novo. Entendeu? Isso não é argumento para dizer que a Terra ela é uma bola porque está descendo. Os nossos olhos não veem. Você vê, tipo, é por isso que você vê às vezes o sol perto do mar. Você olha na linha do Equador, quando ele está se pondo, você vê ele perto do mar. Entendeu? Então quer dizer, Jéssica, se a Terra é assim, uma pizza, redonda como uma pizza, então o Sol fica embaixo quando ele some? Não, é porque quando o Sol ele está pelo lado de lá, vamos dizer, do lado do Japão, ele baixa e chega a sumir, porque a distância que ele está é isso, é como se fosse que ele desceu pro lado de baixo da Terra, mas não. Quando ele chega perto, depois de 12 horas, vamos dizer assim, aí você começa a ver, começa a dar claridade. Observe que se eu colocar aqui uma lâmpada aqui em cima de mim, eu tenho que fazer assim para olhar ela. Ó. Se ela estiver na mesma altura, mas quando ela for indo assim, ó, para frente e ficando distante de mim, eu vou ter que fazer assim, ó. Isso quer dizer que ela está baixando? Não, ela está à mesma distância, né? A mesma altura, mas só como ela está à mesma distância, ela está ficando longe de mim, então em vez de fazer assim, eu vou ter que... E ela vai, cada vez que ela for ficando mais longe, ela vai baixar, tá entendendo? Acontece isso. Outra coisa, o Sol, observe, o Sol ele é pequeno, ele é maior que a Lua, como diz Salmos, né, 136 e Gênesis 1, versículo 16, né, fez dois luzeiros, o maior para governar o dia, o Sol, e o menor para governar a noite. Então observe, ele é pequeno em relação à Terra. As estrelas são pequenas em relação à Terra. A ciência, a NASA diz que as estrelas são maiores que a Terra, que o Sol é trilhões de vezes maior que a Terra. Tudo maior que a Terra, né? A Terra não é nada. Né? Você vê em Apocalipse 13, versículo 6, dizendo que as estrelas cairão. Jesus fala isso em Mateus, né? Mateus 24, a partir do versículo 30, se não fala a memória, que as estrelas cairão do firmamento. Né? Cairão do firmamento do céu e cairão na terra. E Apocalipse 23, 13, versículo 6 também fala isso. Não, 6, versículo 13 fala isso também, que a estrela cairá. Então, imagine se fosse grande, né? Acabar o mundo. Mas observe que o Sol ele é pequeno, ele é como uma lâmpadazinha. A Terra, não estou sem nada aqui, vou pegar isso aqui, ó. A lente da... Isso aqui tapa a lente da câmera. Então a Terra é redonda assim, né? Mais plana. Então, o que acontece? O que justifica a Lua é o dia e a noite, que o Sol está girando aqui em relação à Terra e ele desce como um funil aqui, vai descendo, depois ele sobe, vai até aqui em cima. Isso aqui que ele vai descendo, esse processo aqui, que aqui nesse vídeo eu não vou explicar tudo, é que justifica as 4 estações, demora um ano para fazer isso aqui. Né? Se aqui agora está chegando vamos dizer, o verão, é porque o Sol está perto da nossa região e afastado da outra. Entendeu? E o dia e a noite é porque o giro que ele dá aqui em 24 horas, ele como é uma lanterna, então onde ele está batendo, a luz dele só pega naquela região onde ele está batendo. Tá entendendo? A luz dele é fraca.
Qual é a prova desse argumento de que ele é pequeno? Se o Sol ele fosse gigantão, observe, o Sol ele é uma lanterna. Por que lanterna? Como uma lanterna pequena. Observe que a Bíblia diz que, Gênesis 1:16, que Deus fez 2 luzeiros para clarear a terra, iluminar a terra. Quando você compra luzeiros para iluminar a sua casa, o luzeiro não é maior do que a sua casa. Entendeu? E outra coisa, quando você olha para o Sol, você vê o ponto forte dele batendo. Você olha para a parte que está clareando, ali está claro, mas você olha e você vê o ponto onde o Sol realmente está forte, que você não consegue nem olhar direito, o ponto forte dele. Isso prova que ele é pequeno, ele é como uma lanterna, entendeu? Que bate aqui tem luz, mas tem a parte forte, o ponto forte. Você até pode colocar aí o ponto forte do Sol, terra plana, você vai ver do alto o ponto batendo numa região. O que acontece? Se o Sol fosse como um iluminador, um luzeiro, trilhões de vezes maior do que a Terra, você não viria nunca ao ponto forte. Ele clareava tudo igual, porque a Terra é pequena, então um iluminador, um luzeiro, ia clarear tudo igual. Eu vou pegar um iluminador aqui, por exemplo. Esse iluminador. Percebeu? Se o Sol isso aqui fosse a Terra e o Sol bem maior, ó, você não viria um ponto forte, mas você viria todo a luz em si, toda forte, entendeu? Igual. Mas como ele é como uma lanterna pequena em relação à Terra, então você vê o ponto forte que está batendo ali. Conseguiu acompanhar essa linha de raciocínio? Quando a gente entende isso aí, é muito interessante. A gente começa a entender muito o texto da Bíblia, as coisas fazem sentido. Outra coisa que eu falei no começo é que o livro de Enoque, ele fala que anjos, para entrar nesse mundo aqui, ele passa por águas. Eu vou procurar referência para poder colocar isso aí. Muitos perguntam, então, por que se a terra é plana, por que a água não cai? Observe, Jó 26:10. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. Ele traçou um círculo à superfície das águas. Olha a foto aqui do mapa, né, da Terra plana. O que é o círculo? É o que chama hoje de Polo Sul, Antártida, os gelos mais de 40 metros de altura, geleiras. O Sol, ele chega a clarear a ponta, uma parte desse gelo, mas ele não fica ali forte, por isso que fica sempre gelo, entendeu? E de lá para cá, tem um texto na Bíblia aqui que fala que é onde a luz e a escuridão se encontram, entendeu? Mais para lá o sol não vai. E é por isso que é difícil o homem sair de lá. E muitos, né, hoje em dia na tecnologia consegue. Eu entendo que até isso que justifica hoje sumiços de aviões que somem com 300, quase 400 pessoas. Por uma tecnologia dessa, cheia de radar, cheia de coisa. Sumiu e ninguém sabe onde é que está o avião, porque supostamente ele vai para lá. Outra coisa interessante, essa cúpula, essa abódata, entendeu? Que existe da Terra. Vou colocar aí embaixo a referência dessa abódata que existe, onde justifica, onde você vê o questão do arco-íris mesmo, que tem água em cima da abódata. Dizem que os homens sabem, têm acesso a isso, mas não quer que a gente saiba, entendeu? E você pode usar o texto de Romanos 1, acho que é 21, que diz que tendo conhecimento de Deus não glorificaram, entendeu? E ocultaram esse conhecimento. Os homens fazem isso em várias áreas, tá entendendo? Então, existe o Tratado da Antártida que não permite que as pessoas venham navegar por lá até uma certa parte. Não, você não pode voar por lá que eles vão derrubar o avião. E na Amazônia, o lugar que tem muito ouro, muitas pedras preciosas, muitas coisas maravilhosas, madeiras caras, o pessoal não liga, não tem um tratado da Amazônia, vamos dizer assim. Mas existe um lugar, o Tratado da Antártida, que só tem gelo. E eles não permitem voar por lá. Entendeu? Então, por que isso? O que é que tem de estranho lá? Entendeu? Então a gente tem que ficar ligado. Mas você vê, né? Deus colocou as geleiras. Em Jó fala que, deixa eu ver se eu acho aqui, que para que as águas elas quebrem as suas ondas, o orgulho das suas ondas. Eu coloquei um limite para que quebre o orgulho das ondas, né? E daqui não passem, onde tem as comportas e tal. Você vê em Jó falando isso aí. Eu acho que é Jó 38 ou Jó 37. Fala isso aí, que é
que chama de Antártida, tá entendendo? Esses muros. Deus é inteligente. Então, conclusão, irmãos, disso aí. Os homens, Gerson, porque eu não quero nem saber, muita gente que não tem conhecimento usa esse argumento, eu não quero nem saber se é a terra coisa, eu quero saber que eu sou salvo e tal, mas muita gente deixa de ter conhecimento sobre por que os homens queriam fazer a torre para chegar no céu, nesse firmamento, e Deus disse que podia chegar. O que quer dizer isso? Entendeu? Porque mostra que o céu é como um espelho fundido, sólido, e o livro de Enoque fala que anjos tem que e tem águas por cima desse espelho, né, desse coisa. E porque nos filmes, né, que a gente vê de Hollywood, o pessoal, a maioria dos filmes, quando ele vai passar para outro mundo, sempre tem águas, ou ele entra no rio e sai de outro mundo, né? Tem que entrar num lugar que tem águas, ou o portal sempre tem aquelas águas. Por que os filmes falam isso? Será que eles não sabem? Será que a NASA não sabe? Entendeu? Será que é coincidência ele saber que tem águas em cima? Tá entendendo? Então estude sobre isso. Pesquise sobre isso, você vai entender mais as escrituras. Eu creio que os homens, eles fazem isso e ocultam isso da gente, porque essa teoria e essa visão da terra plana que a Bíblia mostra, ela faz você se alegrar mais em Deus. Você olha para as coisas e entende. Através de olho nu, você analisando, você entende. Você olha quando o sol está se pondo, saindo, aqui está escurecendo. A região que ele está, às vezes numa cidade próxima ou num bairro próximo lá na frente, está mais claro. Se você ligar para o pessoal lá na frente, ele vai dizer que está bem mais claro. Ele pode tirar uma foto e mostrar que é a região que ele está indo mais para lá. Então tem coisa que você pode analisar. Você pode pegar uma câmera e filmar e ver o navio aparecendo onde estava sumido, onde você não viu, ou um telescópio barato. Qualquer um faz isso. Você pode hoje em dia também, eu até filmei aí, tem dia que tem o sol e a lua de dia. A lua não era para estar onde está à noite, né? Porque eles dizem o quê? Que a Terra, supostamente aqui está o globo, aqui está a lua e o sol. Então por que tem dia que você vê o sol e a lua de dia? Eu vou ver se eu coloco o vídeo que eu filmei, ou o vídeo de alguém que filmou aí, que é mais claro, que eu filmei no meu celular, o sol e a lua. Aí ele diz, não, mas aí não é a lua não, aí é o reflexo que o sol tá dando da lua. É tudo mentira, entendeu? E aí você vai ficar o quê? Com o conhecimento dos maçônicos, entendeu? O Galileu Galilei, maçom, Newton, maçom. A ideia da gravidade foi que eu via uma maçã caindo. Você acha que é em vão? Maçã, símbolo do pecado, da Apple, que bota logo uma maçã comida. Isso aí é em vão? O pessoal usar esses símbolos. Eu não sou espiritualista como Rubens Sobre, né? Verdade oculta, que tudo é os Illuminati. Não sou assim, procuro ser coerente. Mas isso é um argumento maçônico diante de Deus, que o Sol é trilhões de vezes maior do que a Terra, que a Lua é muito maior que a Terra, que as estrelas são maior que a Terra é um planetazinho que está viajando errante no espaço, entendeu? E que tem luz, né? Porque o planeta, né, tem luz, incoerência, a Terra não tem luz própria. É o Sol e a Lua que ilumina eles. E que a gente viemos de poeiras, né, do espaço, de uma explosão, e que existem outros planetas, e que pode existir vidas em outros planetas. Eu creio que existe ET, mas que é o diabo ou anjos. Leia Ezequiel capítulo 1, estude sobre a roda que eles viu e esses seres, esses anjos. E aí eles botam em visão de ET, que vai até justificar muitos anjos que vão ser soltos, demônios, que quando vieram aqui na Terra. Vai dizer, são os seres mais inteligentes que a gente, que estão vindo, que isso é um outro assunto. Então, é um argumento todo ateísta que vai justificar essas coisas que vai acontecer. É um argumento ateísta que a gente aqui estamos aqui nesse planetinha Terra e que existem vidas mais complexas e melhores que a gente, entendeu? E que somos obras do acaso. E você fica sem sentido, mas quando você estuda a Bíblia, você acorda, e hoje em dia eu vejo o sol e eu me alegro mais em Deus. Eu não preciso disso para ter fé em Deus, que eu já tinha, mas com esse conhecimento da terra plana, eu me alegro, eu vejo o sol se movendo, e isso aqui não é miragem, como eles dizem, porque parece que o sol está se movendo, não é ele que está se movendo, é lógico. Eu vejo que o sol é pequeno, eu vejo a bola, a parte foco da lanterna dele, né, forte que eu não consigo olhar, eu vejo, é tudo lógico, é tudo coerente. E você se alegra mais em Deus. Tudo tem lógica. Quando Jesus fala, tem lógica. Quando você vê o argumento da Bíblia, tem lógica. Entendeu? Como Deus é perfeito, é lindo. E os homens, eles procuram ocultar
a NASA vem dizendo, fomos à Lua, não creio que existe nenhum planeta que tenha massa como a Terra tem, entendeu? E o Sol não é o centro do universo. Isso aí veio de um princípio de adoração ao Sol, que as religiões antigas adoravam o Sol, ao Deus Sol e tal. Mas não, a Terra é o personagem principal do universo, entendeu? A Terra é o personagem principal. E ele vem dizendo que a Terra né, o Daniel Mastral, ele mostra que a Terra é um globo, né, redonda. Tem até um texto, acho que é Isaías capítulo 40, versículo 22, que tem uma tradução errada que diz que Deus está assentado sobre o globo da Terra. Esse texto aí foi totalmente acrescentado. Dê uma estudada aí. Né? É sobre o círculo da Terra, mostrando que ela é redonda. Mas ela é chata, o argumento dela é que ela é chata, plana. Por isso que dá para ver do alto todos os reinos do mundo. Ou aquela árvore de Daniel 4 ou 11, todos os povos podiam contemplá-la tal. Então você vê que o céu é em cima mesmo, entendeu? Mas ela é redonda, mas não um globo, uma esfera. Então esse texto foi acrescentado. E Daniel Mastral, ele mostra o que? A imagem feita da NASA de Photoshop, dizendo a Terra é redonda, e mostra a imagem que você vê nos filmes de Hollywood, Guerra nas Estrelas, algum filme assim, tem as mesmas imagens, os caras fazem isso. E dizem que foi a Lua e vão forjando tudo. E ele vai repetindo. Só que olha que contradição da própria NASA. Veja esse vídeo aí, dizendo que a Terra não é tão redonda como pensamos. Veja aí. Como a gravidade afeta a Terra. O vídeo foi feito a partir de dados coletados por satélite durante 2 anos. As imagens mostram que sem a formação dos oceanos e das correntes marítimas, o planeta é mais achatado do que se pensava. A gravidade é mais forte nas regiões amarelas e diminui até chegar às áreas azuis. Os dados podem ajudar a entender fenômenos naturais como tsunamis e terremotos. Então, viu aí? Dizendo que agora já está mudando. Parece as seitas, né? Que diz uma coisa, faz um livro dizendo uma coisa, depois de um tempo começa a mudar. Não é bem assim, entendeu? A mesma coisa. A Terra não é redonda? Agora já é chata? E amanhã vai ser o quê? Entendeu? Como a gente vê em Míbia aí, ele dizendo, mostrando a história que até 1500 queriam que a Terra era chata. Tá entendendo? E o que será amanhã? Então, a questão é, eu vou ler aqui, terminar, Colossenses no capítulo 2, versículo 8, olha o que Paulo fala aqui, que não se deixe enredar por... Eu vou ler. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo que não é segundo Cristo. Então, muita gente aí que ficam pregando, e até o Daniel Mastral, que é um homem de Deus, eu creio nisso, e tem muito conhecimento bom, mas esse argumento dele da Terra plana não é segundo Cristo, não é segundo argumentos e relatos da Bíblia, e sim a tradição e argumentos segundo rudimentos dos homens, segundo as tradições e rudimentos do mundo e da NASA. Se até na religião tem tanto engano, você acha que a NASA é sacrossanta? Você fica com o argumento da NASA, da chamada falsa ciência, como Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 e 21, da falsa ciência, dos conhecimentos do mundo, tudo que eles estão dizendo é correto, tudo que está passando nas TVs aí, que o mundo, o homem veio de uma evolução, o homem veio do macaco, que o Big Bang, que bilhões e trilhões de anos, e blá blá blá, isso é verdade? Esse conto da carochinha? E o que Deus fala, o que as escrituras dizem, que você pode olhar com seus olhos nus é mentira, entendeu? Então dá uma estudada sobre Terra plana, dá uma pesquisada, e nossa mente vai abrir muito, e vamos respeitar o outro, vamos crescer aqui não é para eu, a minha verdade, eu sou quem quer a verdade. Ele, Provérbios 12 fala isso, né? Versículo 1, quem gosta da verdade, quer a verdade, ele gosta de ser, ser corrigido, porque ele quer a verdade. Então aqui não é um debate para eu ser o melhor, alguém ser o melhor, mas sim para a gente crescer no conhecimento correto da verdade, entendeu? Então eu torno a dizer, peço que ninguém venha aí, seu patético, você é um burro, você errou naquela parte que você falou, foi idiota. Faça isso não, que eu vou te bloquear, banir você do canal e não vai ter nenhum fruto. Mostre, isso aqui tá errado por causa disso, bota seu texto aí pra gente crescer juntos. Mas não tem jeito, o Brasil, ainda mais o Brasil, é terrível. Eu tô faltando um pouquinho assim pra eu bloquear todos os comentários dos vídeos, que é só xingamentos, e os piores são os religiosos, só xingamentos e tal, fugindo do assunto, isso é terrível. Mas é isso aí, Daniel Mastral.
Eu peço que você estude para você ter conhecimento sobre a Torre de Babel, porque queriam chegar no céu, entendeu? E porque Deus disse que ele ia chegar sobre as águas que está em cima, porque nos filmes para passar por outro mundo existe águas, entendeu? Porque abriu-se as janelas às comportas do céu, porque vai vir um rio que desce para regar aquela árvore que vão comer as suas folhas para as curas das nações. Então vamos estar entendendo sobre isso, sobre essas coisas um pouco oculta, tá entendendo? Abração, fica na paz. E esse é o vídeo aí de refutação ao Daniel Mastral. Abração, tamo junto, galera. Tudo na paz. Então, queridos, sim, a Terra é redonda. Os humanos, em sua maioria, não têm ideia, não querem nem precisam saber. Estão felizes, pensam que sabem tudo sobre a vida. Mas por que o segredo? As pessoas são inteligentes, elas entendem. Uma pessoa é inteligente. O povo é burro, entra em pânico, são animais perigosos, você sabe. Há 1500 anos todos sabiam a Terra era o centro do universo. Há 500 anos todos sabiam que a Terra era chata. E há 15 minutos você sabia que as pessoas estavam sozinhas nesse planeta. Imagine o que vai ser amanhã.